presidente Trump emitiu uma declaração de emergência em Washington, D.C., que se estende à posse anterior, mas não é o ato de insurreição, pois eles são diferentes. Muitos líderes mundiais estão condenando a censura tecnológica ao presidente Trump e muitos deles são críticos de Trump. Então, por que eles estão condenando a censura agora e alguns estados estão tomando atitude contra as Big Techs? Confira todos esses detalhes hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. O secretário de Estado Mike Pompeo fez comentários no Clube de Imprensa Nacional na manhã de terça-feira. Ele disse: "Você simplesmente não pode colocar a América em primeiro lugar se não colocar os americanos em primeiro lugar." Pompeo confirmou que o número 2 da Al-Qaeda havia sido morto. Ele também acusou o Irã de dar ao grupo terrorista uma nova base doméstica. Biden disse que seu governo retomará as negociações nucleares com o Irã, atitude que Pompeo discorda. Ele disse: "Não vamos mentir para o povo americano sobre a moderação iraniana e fingir que o apaziguamento funcionará. Embora nem Obama nem a administração Trump tenham visto o Irã como um obstáculo nas negociações com o Teherã, Pompeo disse que as negociações do Teherã com a Al-Qaeda cresceram substancialmente desde 2015. Ele disse: "Eles têm novas ferramentas para o terror." O discurso de Pompeo abordou a política externa e ele disse que a censura dos Estados Unidos está cada vez mais perto da tirania. Em um discurso no Voice of America, segunda-feira, Pompeo condenou as ações das Big Techs. Censorship, wokeness, political correctness, it all points in one direction: authoritarianism cloaked as moral righteousness. It's similar to what we're seeing at Twitter and Facebook and Apple and on too many university campuses today. It's not who we are. It's not who we are as Americans. Pompeo se referiu à atitude do Twitter de ter banido a conta do presidente Trump, dizendo que o ato não é americano, e fez um paralelo à censura sobre o regime comunista da China. Pompeo condenou a retórica do Partido Comunista Chinês sobre a morte de George Floyd, que ele disse que eles usaram para promover sua agenda. Ele disse: "When the Chinese Communist Party attempted to exploit the tragic death of George Floyd to claim their authoritarian system was somehow superior to ours, I issued a statement which read in part, quote, 'During the best of times, the People's Republic of China ruthlessly imposes communism. But amid the most difficult challenge, the United States secures freedom. There is no moral equivalence.'" Muitos líderes mundiais consideram a censura por plataformas de tecnologia uma afronta à liberdade de expressão. A chanceler alemã Angela Merkel chamou a proibição do Twitter de problemática, descrevendo a liberdade de opinião como um direito essencial. O porta-voz de Merkel disse: "Este direito fundamental pode sofrer intervenção, mas de acordo com a lei e dentro da estrutura definida pelos legisladores, não de acordo com uma decisão da administração das plataformas de mídia social." Membros do governo francês concordaram. O ministro júnior para assuntos da União Europeia, Clément Beaune, disse que ficou chocado com a decisão de uma empresa privada. Algo que ele disse deve ser decidido pelos cidadãos, não por um CEO. Outros na Europa incluem o ministro das Finanças francês Bruno Le Maire e Manfred Weber, o líder do Partido Popular Europeu. O líder da esquerda do Partido Trabalhista na Noruega acrescentou que a censura das Big Techs ameaça a liberdade política em todo o mundo. Enquanto o primeiro-ministro interino Michael McCormack disse que não é alguém que acredita nesse tipo de censura. Outros incluem o tesoureiro Geoffrey Frydenberg, membro do Partido Liberal, e o senador Alex Antic. O presidente mexicano Manuel López Obrador e o líder da oposição russa Alexei Navalny também fizeram eco à mensagem. O deputado Ted Budd também anunciou que apresentará um projeto de lei para impedir a censura pelas Big Techs. Por que os países ocidentais estão criticando a censura das Big Techs após o banimento do presidente Trump? Em primeiro lugar, os países ocidentais afirmam ser democráticos e livres, ao contrário de países autoritários como o Partido Comunista Chinês na China. Em segundo lugar, a expansão do poder das grandes empresas de tecnologia é uma grande ameaça ao poder do governo.
E voltando ao Twitter, as ações da empresa caíram até 12% depois de banir o presidente Trump de sua plataforma. O preço chegou a $45 na segunda-feira. O Twitter diz que removeu o presidente de sua plataforma após alegar que seus tweets incitaram a violência. Mas Trump acusa o Twitter de conspirar com os democratas e a esquerda radical para bani-lo e os 75 milhões de cidadãos norte-americanos que votaram nele. Apesar de ter conseguido obter uma recuperação, mais tarde, o Twitter acabou fechando com uma queda de 6,4% anteriormente. O Twitter havia liderado as plataformas de tecnologia, bloqueando Trump e seus apoiadores. Essa atitude está rapidamente se tornando sinônimo de sufocante liberdade de expressão nos Estados Unidos. Um provedor de internet em North Idaho disse que parou de fornecer serviços do Facebook e Twitter porque eles estavam envolvidos na censura da internet. Muitos atribuíram o crescimento do Twitter ao presidente Trump, pois é seu principal meio de comunicação com seus milhões de eleitores desde 2016. Isso resultou em um aumento no número de usuários no Twitter. Mas agora muitos estão deixando a plataforma depois que Trump foi banido permanentemente na última sexta-feira. Algumas pessoas acreditam que o politicamente correto do Twitter aumentará a sua receita de publicidade, mas o sucesso da publicidade ainda depende de seus usuários. Um provedor de internet do norte de Idaho bloqueou o acesso ao Twitter e Facebook a pedido de seus clientes. De acordo com os e-mails enviados aos clientes no fim de semana, o Your T1 Wi-Fi, que fornece serviços nas áreas de Spokane, no norte de Idaho, disse que recebeu ligações de clientes depois desses sites passarem a bloquear certos tipos de conteúdo e suspender contas associadas ao presidente Donald Trump. Um e-mail dizia: chegou ao nosso conhecimento que o Twitter e o Facebook estão engajados na censura de nossos clientes e informações. A empresa também disse que não concorda com a censura do Facebook, Twitter, Google e outras empresas de tecnologia. Nossa empresa não acredita que um site ou site de rede social tem autoridade para censurar o que você vê e posta e ocultar informações de você, impedindo de ver o que seus amigos e familiares estão postando, disse o e-mail do Your T1 Wi-Fi, acrescentando: também não toleramos o que o Google, Amazon, Twitter, Facebook e Apple estão fazendo com o Parler, tentando armar com força para que ele seja derrubado. Um representante do gabinete do Procurador-Geral do Estado do Idaho disse que não tem jurisdição para fazer cumprir quaisquer leis, incluindo leis de neutralidade na rede do assunto. O American Civil Liberties Union alertou sobre o poder não controlado exercido em nome das empresas de tecnologia depois que o Facebook e o Twitter suspenderam Trump. E um representante da Flórida, Randy Fine, está conclamando o Estado a investigar as Big Techs, especialmente quaisquer investimentos que o Estado possa ter feito com as principais plataformas de tecnologia como Amazon, Twitter, Apple, Google e Facebook. Ele diz que essas plataformas estão visando injustamente o presidente Trump e seus apoiadores. Em sua carta, Fine diz: eles podem decidir com quem farão negócios, nós também. Adicionando: não importa o que se pense sobre o presidente Trump, ele continua sendo o presidente dos Estados Unidos, devidamente eleito até o meio-dia de 20 de janeiro. Se o presidente dos Estados Unidos pode ser silenciado por essas empresas, então qualquer pessoa também pode. Fine prosseguiu: é claro que o Twitter e o Facebook estão envolvidos na discriminação de um ponto de vista unilateral contra os conservadores. Muitos apontaram que os líderes mundiais do Irã e da China permanecem ativos no Twitter, apesar de muitas de suas declarações serem violentas ou controversas. Ele ainda adicionou: essas empresas permitem que terroristas reais em todo o mundo usem suas plataformas para atacar os Estados Unidos, os americanos e nossos aliados, sem nem mesmo dar uma espiada. E não se discute que a Amazon, a Apple e o Google estão trabalhando ativamente para eliminar quaisquer meios alternativos onde os conservadores possam falar livremente. Não é a primeira vez que Fine levanta questões sobre as Big Techs. Ele observou um problema semelhante em 2019 com o Airbnb, dizendo que a empresa optou por atingir certos judeus na Flórida. Fine continuou a dizer: estou profundamente perturbado em ver as principais empresas de tecnologia do país
usarem as ações de poucos como um pretexto para silenciar dezenas de milhões de americanos bons e patriotas, milhões dos quais vivem aqui na Flórida, acrescentando: na Flórida, os contribuintes não devem ser forçados a fazer negócios com entidades que os censuram. E agora vamos a algumas atualizações. Os preparativos de segurança estão em andamento na capital dos Estados Unidos. O presidente Trump ordenou que até 15 mil soldados da Guarda Nacional estejam na cidade no dia da posse. O presidente Trump aprovou uma declaração de emergência para o Distrito de Colômbia aumentar a segurança para a posse. Ele ordenou a assistência federal para ajudar nos esforços de resposta do distrito por 14 dias, com efeito imediato a partir de 11 de janeiro. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, fez o pedido. A carta de Bowser dizia que os planos e recursos originais agora são insuficientes. Ela escreveu: devemos nos preparar para que grandes grupos de extremistas treinados e armados venham ao Washington, D.C. Bowser pediu para estender o apoio da Guarda Nacional até 24 de janeiro. A Guarda Nacional confirmou que está aumentando o número de soldados em torno de Washington, D.C. O general disse que recebeu pedidos do Serviço Secreto da Polícia do Capitólio e da Polícia do Parque para que guardas fossem colocados na cidade. O secretário de Segurança Interna em exercício, Chad Wolf, disse que o Departamento de Segurança Interna iria antecipar as operações para a inauguração na quarta-feira. A prefeita de Washington pediu para que as autorizações de reunião pública fossem canceladas e ela pediu aos americanos que evitem a cidade durante esse tempo. A cerimônia, tradicionalmente grande, foi reduzida significativamente este ano devido à pandemia. O comitê afirma que o National Mall de Washington estará aberto com quase 200 mil bandeiras de diferentes tamanhos para representar as multidões desaparecidas. Agora, muitas pessoas pensam que a declaração de emergência é o mesmo que o ato de insurreição. Não é. Como elas são diferentes? Vamos dar uma olhada nos seguintes fatos. O presidente Trump declarou que existe uma emergência no Distrito de Colômbia e ordenou a assistência federal para complementar os esforços de resposta do distrito devido às condições de emergência resultantes da 59ª posse presidencial de 11 a 24 de janeiro de 2021. A ação do presidente autoriza o Departamento de Segurança Interna, a Agência Federal de Gerenciamento e Emergências, FEMA, para controlar todos os esforços de socorro em desastres que tenham o objetivo de aliviar as dificuldades e os sofrimentos causados pela emergência na população local e fornecer assistência adequada para as medidas de emergência necessárias autorizadas sob o título V da Lei Stafford para salvar vidas e proteger a propriedade e a saúde e segurança públicas e para diminuir ou evitar a ameaça de uma catástrofe no Distrito de Colômbia. Especificamente, a FEMA está autorizada a identificar, mobilizar e fornecer à sua descrição equipamento e recursos necessários para aliviar os impactos da emergência. As medidas de proteção de emergência, limitadas à assistência federal direta, estão fornecidas com financiamento federal de 100%. Em outras palavras, a declaração de emergência mobiliza os militares para fins de segurança. Também inclui a mobilização do DHS e da FEMA para esforços de socorro, se necessário. O ato da insurreição, entretanto, tem implicações mais amplas. O ato permitiria que o presidente usasse as tropas militares e da Guarda Nacional dentro dos Estados Unidos. O texto original de 1807 diz: um ato que autoriza o emprego das forças terrestres e navais dos Estados Unidos em casos de insurreições será promulgado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América no Congresso reunido em todos os casos de insurreição ou obstrução às leis, seja dos Estados Unidos, seja de qualquer estado ou território individual, onde seja legal para o presidente dos Estados Unidos convocar a milícia com o objetivo de suprimir tal insurreição ou de fazer com que as leis sejam devidamente executadas. Será lícito para ele empregar para os mesmos fins parte da força terrestre ou força naval dos Estados Unidos,
conforme for julgado necessário, tendo primeiro observado todos os pré-requisitos da lei a esse respeito. Agora, para invocá-lo, algumas etapas precisam ser executadas primeiro. De acordo com um relatório de 2006 do Congressional Research Service, o presidente deve primeiro emitir uma proclamação ordenando que os insurgentes se dispersem dentro de um tempo limitado. Se a situação não se resolver, o presidente pode emitir uma ordem executiva para enviar tropas antes de invocar o ato. Enquanto os manifestantes se destinavam ao Capitólio dos Estados Unidos, o presidente Trump havia postado no Twitter durante toda a tarde pedindo a seus apoiadores que permanecessem pacíficos. Ele também lançou um vídeo que já foi retirado do ar pelo Twitter que convocava seus apoiadores a irem para casa agora. A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, também disse em um comunicado na quarta-feira que o presidente havia autorizado a Guarda Nacional a ajudar com a situação do Capitólio dos Estados Unidos. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.